Meus queridos irmãos e irmãs, paz e alegria. Iremos juntos nessa nova programação onde aprenderemos sobre as riquezas dos corações dos santos católicos. No dia de hoje, nós iremos iniciar então esta programação falando de dois homens que são as duas pilastras da Igreja de Cristo, a Igreja Católica, a vida de São Pedro e a vida de São Paulo, apóstolos. Esses dois santos são considerados os cabeças dos apóstolos, por terem sido os principais líderes da Igreja cristã primitiva, tanto por sua fé e pregação, como pelo ardor e zelo missionários. Pedro, que tinha como primeiro nome Simão, era natural da cidade de Betsaida e irmão do apóstolo André. São Pedro, pescador, foi chamado pelo próprio Jesus e, deixando tudo, seguiu ao Mestre, estando presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, que lhe deu o nome de Pedro. Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo que culminaria em sua morte por crucifixão. O próprio Senhor o confirmou na fé após a sua ressurreição, da qual o apóstolo foi testemunha, tornando intrépido pregador do Evangelho através da descida do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes, o que o tornou líder da primeira comunidade. Pregou no dia de Pentecostes e selou o seu apostolado com o próprio sangue, pois foi martirizado em uma das perseguições aos cristãos, sendo crucificado de cabeça para baixo, e seu próprio pedido, por não se julgar digno de morrer como o seu Senhor Jesus Cristo. Escreveu 2 epístolas e provavelmente foi a fonte de informações para que São Marcos escrevesse o seu Evangelho. A riqueza do coração de São Pedro, o nosso primeiro Papa, entre outras, é o sincero sentimento de conversão do coração. A Igreja, em seu catecismo, nos ensina no número 1429: comprovai-o a conversão de São Pedro após as 3 negações a seu mestre. O olhar de infinita misericórdia de Jesus provoca lágrimas de arrependimento e depois dá o seu amor por ele. A segunda conversão também possui uma dimensão comunitária. Isto aparece no apelo do Senhor a toda uma igreja: converte-te. Apocalipse, capítulo 2, versos 5 e 16. Santo Ambrósio, referindo-se às 2 conversões, diz que na igreja existe água e lágrimas. A água do batismo e as lágrimas da penitência. São Paulo, apóstolo, cujo nome antes da conversão era Saulo, era natural de Tarso. Recebeu educação esmerada aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da lei em sua época. Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de perseguir
e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos deles. Converteu-se à fé cristã no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor ressuscitado lhe apareceu e o chamou para o apostolado. Recebeu o batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério. Tornou-se um grande missionário e doutor da Sagrada Escritura e um homem extremamente apaixonado pelo Senhor Jesus, a ponto de dizer: considero tudo que aprendi até o dia de hoje como esterco mediante a graça de Jesus. São Paulo apóstolo, fundado e fundador de muitas comunidades. De perseguidor passou a ser perseguido. Sofreu muito pela fé e foi coroado com o martírio. Sofreu morte por decapitação e escreveu 13 epístolas e ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. A riqueza do coração de São Paulo, o maior evangelizador da Igreja de Jesus Cristo, entre outras, é o sincero sentimento de viver a sua conversão até o último dia de sua vida. A Igreja, em seu catecismo, nos ensina no número 442. Não acontece o mesmo com Pedro quando confessa Deus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois este lhe responde com solenidade: não foi a carne e o sangue que te revelaram isto, mas sim o meu Pai que está nos céus. Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 17. Paralelamente, Paulo dirá a propósito de sua conversão no caminho para Damasco: quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou, por sua graça houve por bem revelar em mim o seu Filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 15 e 16. Imediatamente nas sinagogas, começou a proclamar Jesus, afirmando que ele é o único Filho de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 20. Este será desde o início o centro da sua fé apostólica, professada primeiro por Pedro como fundamento da Igreja. Queridos irmãos e irmãs, peçamos hoje, nesse dia de São Paulo e de São Pedro, a graça do Espírito Santo para selar em nós, a exemplo destes dois homens, imperfeitos, humanos, como nós, para que a partir de hoje possamos lutar pela nossa conversão de coração e que nós não tenhamos medo de professar a nossa fé católica por todos os lugares aonde estivermos. Pois pela intercessão de São Pedro e de São Paulo, que a nossa vida possa ser o quinto evangelho que os brasileiros possam ler. E que nós possamos, por amor a Jesus, desejá-lo, ouvir a sua palavra e praticar a sua palavra até os confins do mundo. São Paulo e São Pedro, rogai por nós.